Bem-vindos ao Complemente Sua Vida mais uma vez, Fabiana Assis e Malu Pires, Olá, sejam bem-vindos novamente. o canal que fala de saúde mental. E vocês trouxeram várias perguntas que nós aqui sumarizamos. Foi difícil, Foi né? difícil. Foi difícil chegar a escolher. Obrigada, gente. Obrigada por isso. Mandaram muitas perguntas e foi ótimo pra gente. O pessoal interagiu no YouTube, com os comentários, no Direct, Spotify, os directs do Instagram também. Alguns mandaram direto para a Malu, mandaram direto para mim. Então, assim, perguntas que, obviamente, nós aqui como psicoterapeutas, a nossa ideia não é dar uma receita mágica, né? até Isso que é porque não tem, importante. né? Receita mágica não existe. Mas assim, o que a gente quis fazer aqui? A gente tinha falado já no último episódio do Complemente Sua Vida, que a gente ia trazer perguntas e para tentar, de uma certa forma, trazer a minha visão e a visão da Malu sobre essas perguntas que vocês têm. Obviamente, todas elas ligadas a questões de saúde mental, a dia a dia, né? De como você interagir com as suas questões emocionais. E o importante é que você pegue aquilo que vai fazer sentido para você, para te ajudar a sair dessa situação, dessa questão que você está passando. Não é isso? Sim, e acho que o complemento de sua vida traz uma vida mais real, né? E eu gosto muito, né, de vida real, eu falo muito sobre isso. Então a gente pensou algumas perguntas que tem mais sentido, assim, que a gente Sim, escuta mais, que a gente, nos nossos atendimentos, além que a gente recebeu, mas também nos nossos atendimentos, a gente recebe muito esse tipo de pergunta, né? sim. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, a primeira eu botei em ordem de complexidade, tá? Então eu já começo com a mais complexa. Uhum. Já começa com a mais complexa? É, Ué, mas era pra ser o lógico. contrário, Não. gente. Como posso aprender a dizer não sem me sentir culpado ou magoar as pessoas que estão ao meu redor? Caramba, hein? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Eu Quem diria que começa? Você ou eu? faz. Ah, você. Eu diria que aprender a dizer não é algo que não é fácil, custa, mas você precisa chegar nesse lugar. E eu acho que isso vem muito da nossa criação, né? Eu adoro esse tema, vocês sabem o quanto eu sou sistêmica, o quanto o meu olhar para papai e mamãe fazem todo sentido em praticamente todas as questões que a gente aborda aqui. E eu acho que o aprender a dizer não é quando você se permite a dizer sim para você. Porque quando você diz sim só para o outro, você está dizendo não para você. Isso às vezes é uma estrutura muito primária que a gente desenvolve, né? Lá dos nossos pais, né? Aquela criança que em algum momento entendeu que não podia ter voz, que se sentiu calada, não se sentiu ouvida, que ela se sentiu sem voz na família e ela começou a concordar com tudo. E a partir daí, ela fez isso porque, gente, é por amor, é por pertencimento. Isso é uma dinâmica muito inconsciente da criança. Mas sim, a criança aprende a dizer sim para tudo. E aí a gente se desenvolve assim e chegamos na vida adulta dessa forma, dizendo sim para todo mundo, querendo ajudar todo mundo, salvar todo mundo, fazer favores para todos e tá tudo certo fazer favor, não é contra ajudar os outros, muito pelo contrário, mas a gente precisa entender o que isso tudo diz pra gente. E por muitas vezes a gente começa a dizer sim o tempo inteiro para todos, dizendo não pra gente. E isso é algo que fere, porque quanto mais você diz não para você, mais você se distancia da sua essência, Uhum. mais você sofre com isso, mas de um lugar que você não percebe. Quando você vê, você fala assim, mas eu sou assim. É. Eu sou uma pessoa super amável e super querida, e eu falo assim pra todo mundo, e eu ajudo todo mundo, e eu tô sempre. A vizinha tem um problema, eu vou lá e ajudo, um amigo do amigo tem lá, eu vou lá e resolvo. Peraí, gente, você tá querendo salvar quem? Faz essa pergunta pra você. Você tá querendo salvar quem? A gente não salva ninguém. É. Com muito sacrifício, a gente muda e tenta salvar a gente mesmo. E ó, é no sacrifício. Então, sim, quando a gente começa a dizer sim para todo mundo, a gente está dizendo não para gente. Então, transacionar para esse lugar onde você começa a se respeitar, você começa a dizer sim para você e não para os outros, de uma forma mais leve. Quando você se percebe nessa dinâmica, você começa a se questionar: para que isso tudo? Onde eu quero chegar com isso tudo? E aí você começa a se respeitar mais. Legal, pô, bem profundo, hein? Tem uma frase psicanalítica que eu gosto muito,
né, que fala que dizer não nos confronta com o medo de perder o amor do outro. Muito bom isso, né? É isso. Porque é isso, né? Você fica ali sempre assim, poxa, eu vou dizer sim para tudo porque eu não quero magoar ninguém, porque eu não quero pensar que a pessoa vai estar me desaprovando, né? E o que a Malu falou aqui, né? Essa questão das nossas figuras primárias, né? Nosso pai, nossa mãe, né? As pessoas que nos criaram, essa necessidade de aprovação é algo que passa diretamente por essa pergunta aqui. Necessidade de aprovação do mundo, né? A gente não vai conseguir agradar o mundo inteiro. E muito pelo contrário, você vai ter que fazer escolhas. Cada hora que você diz sim para uma coisa, você diz não para outra, são escolhas. E a pessoa fala assim, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu posso aprender? Porque a pergunta foi essa, né? Como é que eu posso aprender, né? E aí tem alguns exercícios bem interessantes, assim, de novo, gente, assim, é importante saber que isso aqui não é uma receita de bolo, tá? Mas existem truques mentais que a gente pode, que nem vocês vão na academia, né? Fazer exercício físico. A nossa mente é a mesma coisa. Se a gente treinar uma forma de funcionar a nossa mente, seja na positividade, seja num sentimento diferente que a gente não está acostumado a ter, gratidão, né? Seja lá o que for, você vai conseguir chegar num estado mental onde você vai conseguir, por exemplo, dizer não, sem sofrer. Dizer não sem sofrer é o que a gente quer, porque dizer não por dizer não, a gente diz não para os nossos filhos, diz não para algumas coisas que a gente realmente não quer de forma alguma. E dizer não com apego também, né? Não é um não genuíno, Exatamente. né? É um não sofrido, né? E aí, não assim, funciona. e alguns exercícios, né, que a gente pode praticar, né? Uma frase assim, eu adoraria ajudar, mas agora não posso. É muito difícil falar isso, né? Eu adoraria ajudar, ou seja, você não está se negando a ajudar. Você não está renegando uma ajuda para a pessoa. Você simplesmente diz o seguinte, agora eu não posso. Então, quando você coloca o seu espaço, como você falou, né? Você está dizendo sim para uma determinada situação, está dizendo não para você, mas ali você está ajudando a pessoa a entender o seguinte, não é um fato de eu estar contra o seu pedido, é que nesse momento agora não posso. E outra coisa interessante aqui, né? Lembre-se que o outro está dizendo sim para algo que é importante para a vida dele. Então, o que é importante para a nossa vida, o que é importante para a vida dos outros? É saber entender, de fato, as coisas que importam, né? Eu coloco muito, não sei quem conhece, o livro Tríade do Tempo, e ele fala sobre o que é importante, sobre o que é circunstancial e sobre o que é urgente. Então, dizer não e dizer sim, a gente tem que olhar isso. Isso aqui é urgente para mim, eu tenho que dizer sim para isso aqui agora. Isso aqui é importante para mim, eu tenho que fazer isso aqui agora, ou daqui a pouco, né? Ou se é circunstancial, é algo que eu posso dizer simplesmente não. E sabe uma coisa que eu acho também que é muito importante a gente refletir? É sobre respeitar a história do outro. Uhum. Eu acho que eu penso, né, e toda a minha prática do dia a dia, eu vejo o quanto é difícil para a gente respeitar a história do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro. A gente tem muito essa coisa da compaixão, e compaixão é super bonito e importante, mas a gente precisa entender que a história do outro é do outro. Sim. E que a gente não vai mudar isso. É. E eu falo muito isso, né? Sobre o sinto muito com muito amor. Às vezes a gente tem que sentir muito. Eu sinto muito pela história do outro. É com amor, não é um lugar de desprezo, de desdém ou de não ligar. Mas a gente precisa respeitar. Às vezes a gente tem pessoas tão queridas, tão próximas da gente, que passam por situações tão difíceis, mas é a história daquela pessoa. A gente precisa também entender que a pessoa precisa ter força para seguir no caminho dela, né? E eu acho que é muito difícil a gente respeitar a dor do outro. A gente quer resolver a dor do outro. Sim. Então isso é um exercício, sim. Seja num sinal, né? Seja num sinal farol, aqui em São Paulo chama farol, né? Seja num farol, seja num sinal, você vê uma pessoa, né, pedindo, aqui não tem um julgamento de certo e errado, ajudar ou não é sobre isso. É sobre você olhar a história do outro e você respeitar. Sobre você ver uma pessoa em sofrimento, né, às vezes numa fila de um hospital, ou você vê até uma notícia na televisão, que eu sou totalmente contra, mas vai que você vê. Respeita, porque a gente não pode sofrer pelo outro, passar o que o outro precisa passar. A gente precisa se concentrar na gente, porque a gente se ajudando, aí sim, de uma forma leve, a gente consegue ajudar o outro, sem peso, né, sem essa obrigação. Então eu acho que esse olhar
para o respeito da história do outro, é um olhar que a gente precisa muito praticar. Acho que você falou aí a consciência, né? Você está consciente do que você está falando, consciente do que a pessoa está falando, e simplesmente não pensando no que você vai responder para agradar, ou seja, entender de fato conscientemente o que está acontecendo, para dizer o sim ou não genuíno. Você falou, né? Vou falar sim, mas eu não queria falar aquilo. Não adianta nada. Eu vou falar não, então eu não queria dizer aquilo. Então acho que é a consciência e entender de fato essas dinâmicas que às vezes são, muitas das vezes são ocultas, e a gente fica maquiando, né? Fica maquiando. Bem, segunda pergunta. Por que sinto que nunca sou bom o suficiente, mesmo quando conquisto coisas importantes? Comece você, por favor. Bem, como vocês conhecem bem, complemente aqui, né? Eu vou começar uma visão psicanalítica, né? Para poder. Mas assim, gente, é normal, e a Malu vai concordar totalmente comigo, mesmo sendo uma visão pura e simplesmente psicanalítica, porque vai ter um pezinho também na constelação familiar. A gente acaba repetindo o padrão de infância, né? É normal, e a gente quer, porque quer, provar para os nossos pais, provar para os nossos criadores que nós fomos bons, que nós conseguimos, né? Aquela aprovação, né? De, poxa, eu consegui, eu conquistei, né? E aí a gente está sempre olhando para alguém, de uma certa forma, com uma visão de aprovador. Seja uma pessoa que você pode projetar, né? Um marido que você pode projetar o papel de pai, né? Uma esposa que você pode projetar o papel de mãe, ou uma pessoa, um amigo, um chefe, né? E aí com isso o que acontece? A gente, sem se perceber, essas dinâmicas são muito ocultas, porque elas estão no nosso inconsciente, a gente acaba fazendo o quê? Criando essa necessidade de, poxa, ele tem que falar que o meu relatório está perfeito, ele tem que falar que a comida ficou boa. E essa necessidade de mostrar que está sempre fazendo algo melhor e melhor e melhor, está vinculada à aprovação do outro. Então esse loop infinito de sofrimento, e aí com as redes sociais, obviamente, isso acaba piorando, né? Porque você acaba criando uma forma de sempre comparar a grama do vizinho, né? E a grama do vizinho sempre vai estar mais verde, porque o filtro é diferente. E o filtro é diferente por quê? Porque o inconsciente e o consciente dele vê de forma diferente. Assim como você está vendo, não está sabendo o que está se passando ali. Então, assim, é importante a gente validar as nossas conquistas. O que é validar as conquistas? Por exemplo, eu tenho um exercício que eu faço com os meus filhos, que é todos os dias, durante o jantar, nós agradecemos alguma coisa do dia. E é isso. Hoje vou agradecer, sei lá, vou agradecer o fato de ter ficado bom de uma gripe. Validar as conquistas, por menor que sejam. Porque cada dia que a gente está aqui na preciosa existência humana, estamos conquistando mais um dia. E nesse mais um dia, a gente tem que ver o que aconteceu, o que se passou, para de fato a gente olhar isso como uma conquista. Porque no final do dia, chegar no final do dia é uma conquista. Sim, sem dúvida, né? A vida é impermanente, né? É isso. Então conseguimos manter. Bom, eu tenho uma frase que acho que resume bem essa pergunta, né? Filhas de mães exigentes são extremamente autocríticas. Extremamente. E mães exigentes é o que mais temos no mercado, né? Então, temos aí uma geração de, né? Eu estou falando de mulheres porque é o lugar onde eu mais atendo homens também, mas eu vejo isso até em homens, mas na mulher isso é muito forte, né? As filhas de mães exigentes, elas são extremamente duras com elas, sabe? Elas são mulheres muito boas no que fazem normalmente, mas nunca tá bom o suficiente. Porque a gente precisa voltar umas casinhas, né, gente? A gente quer o quê? Quando a gente faz uma apresentação na escola, no esporte, onde for, a gente quer o quê? Que o papai e a mamãe estejam lá para aplaudir a gente. Toda criança passa por isso. Isso é pertencimento. Isso é sistêmico, isso é família. Toda criança que pode passa por essa situação. Só que a gente busca esse aplauso de papai e de mamãe que faltou por muitas vezes, porque às vezes o papai não podia ir, Sim. às vezes a mamãe não compareceu no teatrinho da escola, às vezes a criança foi esquecida na escola na hora de buscar, todas as mães estavam e a mãe não estava. E aqui não é um lugar para falar se a mãe foi boa ou ruim, porque não é sobre isso. Mas fato é, pessoas têm histórias de vidas diferentes e muita gente passa por isso. E tá tudo certo com isso. O que a gente precisa é trazer luz para isso. Então, sim, faltou aplauso de papai e de mamãe. E quanto isso custa, gente?
Isso custa muito na vida adulta. Quanto menos a gente tem reconhecimento de pai e mãe na nossa família primária, mais a gente busca isso na vida adulta. Mais a gente quer ser brilhante, sensacional para o mundo, mais a gente quer que o outro veja a gente, mais a gente quer ser importante. E É, a gente tem uma fantasia de poder, de achar que esse lugar vai chegar, né? Que sim. vamos chegar nesse lugar de aplauso que o papai e mamãe não nos deram. Mas não tem. Isso é um sofrimento eterno. Então, a gente começar a amadurecer, começar a olhar para a nossa história de vida e entender o que que, o que que faltou lá que a gente busca aqui. Significado. E a gente está buscando aprovação num lugar totalmente errado, porque por mais que o seu companheiro, né, a pessoa que está Sim. do seu lado, faça o melhor que ele puder, não vai ser o suficiente. E aí você pegou um ponto importantíssimo, porque eu sinto que nunca sou bom o suficiente. É o suficiente. Suficiente é subjetivo. O meu suficiente é diferente do seu suficiente. Então acho que assim, uma dica aqui de ouro tá para vocês, tá? De novo, não é pílula mágica. Entender o que é o seu suficiente. Se você conseguir parametrizar o que é o seu suficiente, isso vai diminuir absurdamente. Por quê? Porque a gente fica sempre pensando o seguinte, ah não, como a Malu sempre fala, né, a próxima fase, tem que conseguir ser uma próxima fase como se fosse um jogo infinito. Mas no final das contas, se a gente for olhar de onde nossos pais saíram, onde a gente está hoje, caramba, eu já conquistei isso. Será que não é o suficiente para mim? Em termos de dinheiro, em termos de prestígio. Então, essa busca por o que é o suficiente, né? Entender de fato o que para cada um é o suficiente. Se você tiver essa consciência de parar para assim, poxa, eu vou escrever para mim, o que eu precisaria? O que seria o suficiente para mim? E a gente sempre quando chega no suficiente, a gente quer um novo suficiente, né? Eu acho que é bom estabelecer essas metas claras para a gente não ficar nesse loop infinito. Terceira pergunta. Como lidar com a sensação de solidão, mesmo estando cercado por pessoas? Ih, rapaz. Vai nessa aí você? A solidão é dentro ou fora? É, isso aí. Começa Acho que por aí. essa é a primeira pergunta, né, Começa que a por gente aí, tem que né? fazer. Porque fala-se muito hoje da solitude, né? De É, você estar bem na sua própria companhia. Mas o que você está trazendo aqui é da solidão, é o sentimento do vazio. sim. E o vazio vem de um lugar nosso, né? É um lugar interno, é um lugar onde a gente não se sente completo. E não tem pessoa que vai estar ao seu lado que vai completar isso. Não tem filho que vai te dar um amor que vai suprir isso, né? Não tem companheiro que vai te dar esse amor que vai te suprir. Que esse amor é muito essencial, ele é muito fundamental, é muito primário, né? Então, a minha dica é olhar para dentro de você e ser verdadeiro, ser honesto com você e entender o que está te faltando de fato. E parece uma coisa muito longe pensar nisso, né? O que está me faltando? Nossa, está me faltando um Hum, carro, uma casa. hum. Não, não é sobre isso. É o que está te Ou um faltando. marido, uma Não, um esposa, né? marido, ou um trabalho legal, É, ou uma conquista mesmo material, algo que seja mensurável. A gente está hum, falando aqui do que não dá para mensurar, né? sim, Do sim. imensurável. Então, olhar para esse lugar do o que tem dentro de você? Você é constituído do quê? Né? Onde você se moldou? Onde você foi criando as suas raízes? O que está faltando dentro de você? Porque se você não tem esse preenchimento interno, você pode estar no meio de pessoas mais bacanas, assim, que tem, É dos isso. grupos mais legais. Você vai sentir o A vazio. sensação de vazio vai estar lá. Ela é muito dentro, ela é muito nossa e ela é muito nossa responsabilidade também, sabe? Eu acho que a gente também tem essa coisa de dar para o outro esse lugar de me preencher. Eu acho que assim, também na sociedade que a gente está aí procurando sempre aprovação, que foi a pergunta anterior, a gente quer sempre estar conectado com pessoas, seja na mídia social, seja no dia a dia, para quê? Para conseguir mostrar que nós, né? Aí a primeira pergunta, para dizer que nós não dizemos não, nós estamos sempre sendo parceiros, sempre colaborando, nesse lugar de aprovação eterna. E como você falou, né? A solidão, ela está dentro desse lugar do vazio interno, do que você sente de vazio, que a gente sempre busca alguma coisa para preencher. A gente já falou já no outro episódio aqui sobre prazer, né? A gente quer preencher com prazer, quer Compensação. preencher de alguma forma para você se sentir completo.
você está sentindo vazio, você procura alguém, né? Ou procura alguma coisa para se sentir completo. E a solidão, até num dos episódios aqui do Complemento de Sua Vida, a gente entrevistou, e aí tinha um menino falando que para ele o sofrimento é ficar sozinho, né? Se sentir sozinho, né? E a Malu colocou muito bem aqui, né? Solitude, né? A solitude é você pegar um livro, ler tranquilamente, eu estou aqui na minha solitude, estou aqui curtindo esse momento de estar sozinho. É. Eu estou consciente, estou Almoçar sozinho. sozinho, tomar um café sozinho, tá ali naquele momento de presença com você, né? E a solidão vem desse lugar, gente, de por mais que eu esteja rodeado, estou preenchendo meu dia a dia com festas, com pessoas, com interações nas redes sociais, mas eu sinto um vazio. Eu sinto isso tudo tem sim um fundamento lá, tudo é do papai e da mamãe, né? Pessoal, a grande maioria dos nossos traumas, pode ter trauma, a gente vai falar sobre trauma aqui, que é mais recente, sim, as traumas, angústias, essas questões do nosso inconsciente, elas estão muito mais profundas do que a gente possa imaginar. Não é algo que aconteceu só ontem que está aqui te trazendo para chegar nesse podcast, para chegar nesse vídeo aqui. Então é importante a gente estar olhando para essas dinâmicas de forma consciente. Nós somos resultados das nossas histórias, né? E as nossas histórias são interpretadas pelos nossos filtros. Então, cada irmão entende uma coisa, então cada um vive uma mesma história Cada um com filtro. e entende de uma forma diferente e olha a vida de uma forma diferente, né? E acho que a grande pegada daqui que a gente fala disso o tempo todo, é você poder olhar para isso tudo e entender qual foi o seu filtro. O que você entendeu disso tudo que você viveu até aqui? Porque não é sobre o próximo passo, mas é você entender até aqui como foi. Senão você não vai conseguir avançar, sabe? Essa história de o que passou, passou. Ah, então a gente tem que ficar sempre no passado? Não, mas a gente precisa olhar sim super para o passado, senão a gente não vai conseguir fluir para o futuro. Assim, não tem isso, não é sobre a pessoa que não é legal que você está atraindo. É sobre o que te traz, né? O que a sua estrutura traz em você que faz com que você se conecte a essa pessoa, né? Bem colocado. Então, esse é um cara. Eu sou bandeirista disso, você sabe, né? Sim. Do quanto nós somos produto de tudo que a gente viveu. E as pessoas se identificam tanto com o resultado disso, que as pessoas falam, eu sou assim. E, gente, peraí, vamos entender o porquê que você precisou ser assim, o pra quê, de onde veio isso, por que você se desenvolveu para esse lugar. E aí a gente pode ter liberdade de escolha. A gente só tem liberdade de escolha adulta quando a gente entende isso tudo. Senão, a gente fica repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros. Mas a solidão ela pode ter, tá, gente? Isso aqui não tem uma cartilha. Pode ter um fim de necessidade não atendidas na infância, sim. Você se sentiu, em alguns momentos, se sentindo sozinho, e esse vazio está lá ainda. Enquanto você não conseguir terapeuticamente, seja com a terapia que você achar mais conveniente para você, chegar na origem disso, talvez essa solidão fique com você, sim, por um bom tempo. É importante a gente colocar isso também aqui, pessoal, né? Que não é simplesmente chegar, assistir o podcast, ter consciência de que a solidão é algo que está dentro da gente, que independente de a gente estar rodeado de pessoas, a gente não vai se sentir bem, porque o vazio está dentro da gente. Pode ter sim alguma questão mais primitiva, né, de alguma situação, como eu trouxe aqui, né, algum dia o seu pai te esqueceu na escola, e você pode estar sentindo, ter aquela mesma sensação como a gente teve uma entrevistada que falou aqui, né, a sensação boa do prazer do gibi, né? De sentir o cheiro do gibi. Então, cada um vai ter uma forma de vincular esse passado, que pode ser remoto, e talvez ele nem lembre. Posso fazer um parêntese sistêmico? Também tem muitos casos onde a solidão está atrelada a pessoas que não estão mais no sistema familiar. Então, a irmãos não nascidos, a pessoas muito próximas que já faleceram, né, lá na infância, que significavam alguma coisa para você. Então, sim, existe isso. Às vezes, né, a mãe teve um aborto, ou teve um irmão que não nasceu, ou que teve alguma história difícil e não conseguiu sobreviver. Isso é bem forte. As pessoas que têm uma solidão assim, bem melancólica, muitas das vezes estão emaranhados nessas histórias. E não sabe por quê, né? E não sabe por quê. E aí precisa abrir uma constelação, né? Ou precisa fazer o que for, tiver mais sentido para você, mas assim, entender se no seu sistema
Se tem alguém que não tá ali Tá e que faltando faz alguém, tá falta, faltando sabe? algo, e aí esse vazio tá lá dentro de E aí é um você. vazio que não preenche. É, E às vezes você tenta preencher com comida, você tenta preencher, né, com bem normal. vários vícios e E não vai. não vai conseguir. Porque é bem mais profundo, né? Legal, essa pergunta foi boa, hein? Gostei dessa pergunta, hein? Quarta pergunta. Qual é a melhor maneira de superar traumas do passado e seguir em frente? Caramba! Eu acho que o primeiro ponto, pessoal, assim, a pergunta aqui é: qual a melhor maneira de superar traumas? Superar trauma é diferente de apagar trauma. A gente não apaga um trauma. A gente não simplesmente chega e passa uma borracha ali, não, agora, né, aquele dia que eu fiquei preso no elevador, eu nunca mais vou lembrar. Cada vez que você nega, a coisa toma uma magnitude maior ainda. A gente tem que ressignificar. Tem que olhar para aquilo ali como uma situação que aconteceu sim, me fez mal sim, não foi confortável, mas aquilo já passou. Porque aqui tem que seguir em frente, né? As pessoas que passam por traumas, a gente vê aqui no Somatic Experience, né, que a gente falou sobre essa terapia que é bem interessante, as pessoas elas ficam sempre achando que vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí, nessa repetição de situações ruins, a pessoa fica com medo até de viver, né? Então assim, poxa, eu vou entrar em elevador de novo, vai criar uma fobia, né? E aí vai indo por esse loop infinito de o trauma aconteceu e eu vou sempre passar por ele novamente. Bem, eu penso que não existe cura sem dar pertencimento, sem dar lugar. A gente só consegue curar um trauma se a gente incluir ele. É isso. Se a Fazer gente amizade. olhar ele de frente. Se a gente esmiuçar ele. Porque quanto mais a gente corre, maior ele fica. E mais a gente vai ficando com medo. Mas a gente vai negando, vai negando, vai negando. Essa conta chega. Essa conta vai chegar em algum momento. Então, a melhor forma que a gente tem é aprendendo a lidar. É fazendo amizade com os nossos medos, com as nossas sombras, porque todos temos, todos somos luz e sombra, Sim. não tem ninguém que é super iluminado, nem ninguém que é super só sombra, todos somos luz e sombras, e a gente precisa aprender a conviver com as nossas sombras. E os traumas, eles são gatilhos, gatilhos no corpo, gatilho não só na mente, mas no corpo também. Então a gente precisa voltar no lugar, entender tudo como foi, voltar no lugar não físico, né? Voltar no lugar ali emocional, entender onde doeu, esmiuçar aquilo ali e abraçar e conviver com aquilo, né? Não existe cura com exclusão. Não adianta você falar assim, um dia eu vou esquecer. Será que um dia eu vou esquecer esse trauma? Não. Não, porque não tem como. Aquilo faz parte de você. O que você consegue é aprender a viver da melhor forma. E cada vez que você trabalha isso, começa a doer menos. E vai doendo cada vez menos. Até o momento que começa a parar de doer. E você falou de doer, né? Porque isso falou também de corpo. Muitos traumas, como a Malu falou aqui, você pode até sentir questões físicas no corpo, né? Então, sei lá, sempre que eu escuto um barulho alto, numa situação que eu estava em algum local que eu era pequeno, escutei um barulho alto e né, machucou meu ouvido, escuto um barulho alto e já imagino que o meu ouvido vai sofrer o mesmo tipo de dano que teve naquela época, né? Então, muitas das vezes, o nosso corpo, nossa mente vai gerando sintomas no nosso corpo e para a gente ficar livre desses sintomas, enquanto a gente não... Ah, não, beleza, então agora eu não vou mais em lugar nenhum que tem barulho alto. O que você está fazendo? Simplesmente está negando a oportunidade da sua mente de ressignificar aquilo. Enquanto a gente não virar essa chave, as situações vão acontecer e esses sintomas no corpo vão aparecer. Então, a dica que a gente fala aqui para vocês é, obviamente, procurar uma terapia, né? Somatic Experience, hipnose, na sua terapia cognitivo-comportamental, seja lá qual for, mas é importante você entender de onde vem esse trauma, o que aconteceu, e de fato, enquanto você não se ressignificar aquilo, esse trauma não vai sair do seu corpo, não vai sair da sua mente e não vai sair do seu corpo. Certo? Certo. E o trauma, ele não só necessariamente é óbvio assim, né? Como você falou, escuta um barulho alto e o ouvido Sim. dói. Às vezes são gatilhos, né?
Às vezes você vê uma coisa que te gatilha para algo que aconteceu com você e o seu corpo na hora gela. Na hora que começa um balão no peito aqui, ó, na hora uma falta de ar. Então esses gatilhos que existem muito, são muito comuns, né? Não são gatilhos óbvios, mas são gatilhos que te levam inconscientemente para algum lugar que o seu corpo responde. Eles precisam ser olhados porque você coloca o seu corpo o tempo inteiro com cortisol lá em cima. Você coloca o seu corpo inteiro em alerta, o tempo todo o corpo está em alerta, alerta, alerta. E isso adoece a gente, né? Isso faz com que os sintomas apareçam. Então, olhar para os traumas é algo muito sério, que precisa ser olhado, precisa ser visto, precisa ser falado e precisa ser cuidado, né? O trauma precisa desse lugar, desse cuidado, né? Até que a gente consiga caminhar para esse lugar que começa a doer menos, né? Muito bom. Última pergunta. Poderia ter várias aqui, né? Mas a gente teve que escolher 5 para não ficar muito longo. Como posso parar de me comparar com os outros e valorizar quem eu realmente sou? Está um pouco ligado com a pergunta de ser bom o suficiente, né? Mas acho que aqui está mais indo para o lado psicanalítico, indo mais naquela visão do ideal do eu, né? Todo mundo tem o seu eu ideal, né? Não, como a Malu falou ali antes, né? Eu sou, sei lá, uma pessoa organizada que não falha nunca, que garanto que vai estar tudo sempre perfeito. Esse ideal do eu que a gente cria faz com que a gente não consiga entender que a gente pode falhar, né? E aí com isso, na comparação com os outros, acaba tendo esse gap, né? Essa distância entre, de fato, o ideal do eu, que eu projeto de mim mesmo para o mundo, e de fato o que eu consigo ser. Então tem essa distância. Você quer ser um maratonista, mas não consegue ser um maratonista. Será que correr 5 km por dia não é o suficiente para você? Então acho que é importante a gente olhar para quem de fato nós somos. E aí isso também, né, voltando lá para a família, né, pode ter uma raiz sim na questão da criação da família, né? Porque quem é que você ficou escutando a sua vida inteira, quem é que você era? Você é um menino que não dá trabalho. Ponto. Não posso dar trabalho. Se eu escutei isso minha vida inteira, que eu não posso dar trabalho, eu me identifico como o ideal do eu, ser o quê? Meu eu de não ser a pessoa que não dá trabalho, que não dá tipo de preocupação. Então, essas comparações elas vão acontecendo muito por causa dessas dinâmicas também familiares, mas projeções que nós colocamos no nosso eu. Também tem um ponto importante da gente falar sobre comparação, que são os irmãos ou primos. Isso é muito comum. A criança traz muito, né? O adulto traz muito o quanto ele foi comparado, né? Comparado ao irmão, à irmã, né? Qual é o espaço que ele tinha naquela casa, ou aquele primo que era sensacional e onde ele se encaixava naquilo. E por muitas vezes a criança entende o lugarzinho que ela tem que ser, e aí nós viramos adultos que seguem o que aquela criança, né, foi esperado daquela criança ser, né? Então, olhar essa questão da comparação está muito ligado, sim, a pares, né, que a gente fala, não só irmãos, às vezes primos, ou às vezes amigos muito próximos, famílias, amigas, onde existe essa comparação. Então, isso é um ponto que a gente precisa levar em consideração. E segundo, que é muito importante, é a gente entender o que é a comparação, né? Porque, por exemplo, se você for numa rede social, uma comparação desleal, vai estar sempre todo mundo num lugar muito mais legal do que você tá, vai estar sempre todo mundo muito mais bonito do que você tá, vai estar sempre todo mundo fazendo alguma coisa muito mais incrível do que você está fazendo, e não é real. Então, assim, dá uma recolhida aí na sua comparação para analisar o que você está se comparando. Porque se for para as redes sociais, vai ser uma frustração eterna. Você vai estar sempre no lugar melhor corpo, melhor onde roupa, né? Você não vai estar bom, assim, nunca. Sabe? E a gente entra muito nesse modo automático, né, de sobrevivência e fica rolando feed lá o dia inteiro, seja a plataforma que for. E quando você vê, você tá ali, o tempo inteiro olhando alguém que está fazendo algo mais legal, com uma dieta mais legal que você, ou com viajando para um lugar mais interessante que você. E isso não é real. Então, assim, a primeira pergunta é: você está se comparando com quem? Com o quê? Né? Para quê? Recolhe isso, recolhe essas mínimas informações e reflete sobre isso.
e fazer uma lista, né, do que a gente admira dentro do nosso eu, né? Acho que é importante a gente se reconhecer. Porque se a gente fica comparando o que eu fiz hoje com a pessoa que estaria postando uma outra coisa que ela fez uma coisa mais legal, o que eu fiz? A questão do reconhecimento. O que você admira? Poxa, eu admiro porque eu sou uma pessoa que, sei lá, escuto bem as pessoas. Eu me admiro porque eu sou uma pessoa que sou muito amigo. Mas é Né? difícil, né? Porque a pessoa, quando está nesse grau de sofrimento, de comparação com todos, é difícil ela conseguir se reconhecer em algum lugar. É, Elas geralmente são pessoas autocríticas, né? Que sim. normalmente estão só olhando a parte É, ruim, né? Seus a defeitos. comparação ela é natural, né? Eu acho que assim, nós como seres humanos queremos sempre comparar uma coisa com outra, né? Nós somos seres racionais e temos essa capacidade de fazer comparações diferentes dos animais. Mas quando ela fica constante e tira a sua paz, aí que é o problema. Quando a comparação, acho que é a frase que a gente tem que ficar aqui, quando a comparação Vira um ela é sofrimento. constante e ela tira a sua paz de um sofrimento, aí já não está legal. Ela tem que ser uma energia motriz para levar você para frente. Não para deixar você preso no eu não consigo, eu não sou suficientemente Mas aí será bom. que quando leva para frente a comparação ou é inspiração? Olha, você tem que comparar alguma coisa, porque a inspiração é. Bem, aí a gente já sai um pouquinho da pergunta, mas assim, de qualquer maneira, a inspiração está te levando para frente. Sim, A sim. comparação está te deixando preso, Isso, né? exato. É Acho que é um isso pouquinho mesmo. por aí. Ótimo. Eu também acho, eu acho isso. Inspirar é saudável, né? É. Então a gente está aqui para inspirar vocês. Independente de qualquer questão, a gente queria que o Complemente chegasse como uma mensagem simples, sem muita questão psicanalítica, sem muito detalhamento psicoterapêutico, que vocês consigam se inspirar e chegar nas respostas de talvez outras respostas que a gente deu aqui para as perguntas que vocês fizeram para nós aqui nesse podcast. E continue mandando pra gente as suas perguntas, relatos. Eu recebo relatos tão bonitos, gente. Muito obrigada. Eu recebo relatos aqui de histórias de vida, né? Você também recebe. Continue mandando pra gente, interagindo, comentando aqui, indicando, né, para amigos. A gente Isso, sempre pede, né, o quanto a nossa ideia aqui é levar para o maior número de pessoas esse despertar, né? Esse lugar onde a gente pode esse olhar, onde a gente pode se recolher, onde a gente pode refletir. A gente vive tão para fora, né? O nosso convite aqui é um convite para dentro. para dentro. É É um isso aí. convite para a gente entrar um pouco na nossa presença, entrar um pouco aqui no nosso dentro, porque é aqui que a gente se desenvolve, não é fora, né? Então, se sintam suficientes, se sintam que vocês consigam, que vocês podem. Parem de comparar e olhem para frente. Saúde e paz mental, é o que a gente sempre deseja para vocês. Gente, um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau. Cara, só ter que cortar aquela hora ali que eu dei uma perdida ali, cara. Só ter que tentar encaixar ali. Que ali ficou ruim.